vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Este texto que lemos aqui, irmãos, talvez é o maior texto de toda a palavra de Deus, digamos assim, não que tudo importa na palavra de Deus, mas esse texto talvez seja o mais conhecido, porque é o Sermão da Montanha. Onde nós formos, as pessoas vão conhecer o Sermão da Montanha. Talvez foi o maior sermão de toda a história bíblica e até os dias de hoje. É o maior sermão, o Sermão da Montanha. Sabe por que é o maior? Porque quem pregou esse sermão foi o próprio Jesus Cristo. Jesus é o maior pregador de todos os tempos. Ele é a própria palavra encarnada. Ele é a verdade na minha vida e na sua vida. Na sua vida, na sua vida. As suas obras são os seus milagres. A vida do Senhor Jesus é um modelo para nós todos os dias. E Ele conhece o meu coração profundamente. Ele conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Ele conhece. Nesse Sermão da Montanha, Jesus falou várias vezes, salvo engano, 9 vezes, Ele falou o termo bem-aventurado. Ele falou por 9 vezes bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa satisfação, conforto, tranquilidade, prazer, e também é sinônimo de plena felicidade. Quando Jesus estava a falar sobre bem-aventurança, bem-aventurado no caso, ele estava falando sobre ter vida plena. Mas o que é estar plenamente satisfeito? O que é para você estar plenamente satisfeito? O que é uma felicidade completa? Para mim pode ser vem algumas coisas na minha mente, eu coloquei aqui, mas para você pode ser outras. Eu vou falar o que eu coloquei. Para muitos pode ser um jantar à luz de velas com o seu cônjuge. Quem é que não gosta de um jantar à luz de velas? Talvez lá no Dom Franguinho, né? Que é muito boa. A gente comeu lá nessa semana, é muito bom. Olha a propaganda, olha o merchan aí. Mas vamos lá, irmãos. Mas para alguns, talvez o jantar com seu esposo, com a sua esposa, é plena felicidade. Para outros, talvez viajar para um lugar com muito sol, muita piscina. A gente foi para a Quarteira essa semana também, né? E a gente viu lá em Vila Moura, tem um Aqua Show. É lá que tem um Aqua Show? Em Quarteira. Você já imaginou? Para muita gente, felicidade é isso. Não vê a hora de chegar o verão em Portugal para ir para lá e nadar com o pessoal lá, com a família inteira. Para outros é assistir o seu time de futebol jogar. Eu conheço lá no Brasil pessoas que perdiam até a amizade, se fosse possível, se não desse para assistir o jogo do futebol do time dele. Para outras pessoas, a felicidade está em ler muitos livros. Tem gente que gosta de ler muito livro. Eu gosto de ler muito livro, mas eu não sou um viciadão em livros, não. Mas eu gosto muito de ler. Mas tem gente que gosta muito de ler. Cheira livro. Do lado está com livro. Vai caindo tudo, né? Anda pra rua caindo livro. Outros, felicidade é caminhar num bosque. Tem pessoas que gostam de caminhar num bosque tranquilo e calmo. A minha mãe, por exemplo, ela gosta de tirar foto nos lugares que ela passa, por aí fica do lado da flor, assim. Aquilo lá para ela está realizada. Para muito, desculpa, mãe, mas eu precisava falar. A lista pode não ter fim. Ainda mais você que está me ouvindo aqui agora. A lista pode não ter fim. Para você pode não ter fim. Para o Enzo pode ser que eu poderia colocar mais uma coisa, que plena felicidade é comer. Mas eu creio que para todo mundo que está aqui hoje, para todos que estão cá, felicidade é comer. Mas Jesus, o maior pregador de todos os tempos, ele disse aqui no Sermão da Montanha sobre a verdadeira felicidade. Quando ele pregou o Sermão da Montanha, ele estava falando sobre a verdadeira felicidade. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Tudo que Jesus fala que é verdade vai ser contrário ao que o mundo prega. Primeiro, Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, e não uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. Hoje no mundo vemos muitas pessoas que só porque usam um paletó, pé à cabeça, um terno bem bonito, quer se sobressair sobre as demais pessoas. Mas Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito. Não que as pessoas que usam terno sejam assim, mas tem muita pessoa que você conhece, você sabe disso, que são soberbas. Ele também diz que bem-aventurado é o pacificador, aquele que evita contendas. Como nós amamos pessoas que evitam contendas. Quando os ânimos estão muito acirrados,
em algumas questões do trabalho, na nossa vida. É muito importante quando chega o pacificador, ele fala, calma, vamos resolver. E Jesus disse que ele é bem-aventurado. Esse é o bem-aventurado. Ele também diz que bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que amam os prazeres do mundo. Então, irmãos, não adianta nós amarmos, a gente publicar coisas de carnaval por esses dias. Por mais que seja o seu filho, a sua filha, irmãos, eu estou aqui para falar a verdade para você. Jesus diz o que é contrário. Jesus diz, bem-aventurado é o puro de coração. E o que é que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Jesus também diz que bem-aventurado é o humilde que vai ser exaltado. Então veja só, irmãos, o paradoxo aqui. Tudo que Jesus fala sempre vai ser contrário do que o mundo prega. A segunda questão para nós entendermos aqui sobre o Sermão da Montanha é que a verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Muitas vezes nós temos muito. Conhecemos pessoas que têm muito dinheiro, têm muito poder, têm muita fama. Mas Jesus diz que o ser é o que importa. É você, a sua essência, é o que está lá dentro, é o que importa. Enquanto nós não formos pobres de espírito, jamais Cristo será precioso para nós. Enquanto nós não formos pobres de espírito, Jesus não vai ser nada. Como é difícil às vezes chegar em lugar que as pessoas não querem Cristo, só porque conseguem um bem material, só porque tem uma vida mais ou menos, que não falta nada, ou talvez aperte um pouquinho em algum mês ou outro, mas acha que tem tudo. Não vai ter, irmão. Sempre vai ter um buraco na sua vida, sempre vai ter um buraco. E por mais que você tenha tudo, e quantas biografias eu já li de ricos mesmo, milionários, lá nos Estados Unidos, que quando a Bolsa de Valores deu problemas, eles se mataram. Tinham tudo, tinham as melhores casas, as melhores mansões, as melhores escolas para os filhos, as melhores comidas, tudo. E se mataram, porque falta algo dentro, na essência. Ser pobre de espírito é a nossa riqueza. Ser pobre de espírito é o que Deus nos chama a ser. É o início de tudo para sermos plenamente felizes. Até o rei Davi disse, eu sou pobre e necessitado, mas é Deus quem cuida de mim. E é isso que o Senhor está a nos ensinar. A terceira questão aqui, ser bem-aventurado é ter também boas companhias. Não adianta a gente só fazer coisas que Deus, graças a Deus, nos promete que nós seremos bem-aventurados, mas é também termos boas companhias. Deus deseja que eu e você tenhamos boa companhia. Quanta gente que você conhece que tem tudo, até vive uma vida plena ali, em um certo nível, mas quando chega nas questões das boas companhias, começa a cair. E cuidado, Paulo já dizia sobre isso, cuidado com quem você está andando, né, irmão? Isso vai dizer muito sobre você. A nossa verdadeira felicidade não é apenas determinada pelas coisas que fazemos, mas pela companhia que desfrutamos. Existem pessoas que nos dão prazer em ficar perto. Existem pessoas que quando vão em nossas casas, quando elas saem das nossas casas, depois de horas conversando ali, o momento de paz ainda fica. Você já notou isso? Quando pessoas como o Anderson e a Dani, quando vão à nossa casa, quando eles vão embora, o ambiente de alegria e paz ainda fica. Agora, você já imaginou aquele ambiente de quando vem alguém na sua casa que só fala mal da vida das pessoas? Pessoas que só querem ficar falando mal de outras coisas, de irmãos em Cristo. Quando essa pessoa vai embora, você já percebeu que o ambiente muda? O ambiente fica estranho. Você não consegue nem dormir bem. Às vezes você fica pensando, nossa, aquela pessoa falou tanto daquele irmão, ou daquele amigo, daquela amiga. Irmãos, Cristo está nos chamando para 2023 termos boa companhia, porque isso também é vida plena. Como ficamos felizes então quando encontramos alguém que admiramos e vem à nossa casa e traz esse ambiente de paz, de alegria. É isso que o Senhor tem para nós. Mas, irmãos, eu tenho que dar uma notícia para vocês. Existe uma pessoa e ela somente deve ser o centro do nosso prazer diário. Além de tudo que nós falamos até aqui, da vida plena que Deus nos deseja, e graças a Deus que nós temos que também buscar, mas essa pessoa deve ser o centro da nossa felicidade. Ela deve ser o centro de tudo que nós fazemos. Essa pessoa não é apenas o indivíduo mais importante do céu, nem da terra, mas é de todos os tempos, de todos os lugares. Essa pessoa tem que ser o centro.
Essa pessoa foi, ainda é e sempre será. Glórias a Ti, Pai. E ao mesmo tempo, essa pessoa é completamente acessível a você. Essa pessoa é completamente acessível a você todos os dias. Ele é o ancião de dias. Ele sabe. E esse ancião de dias que quer dizer que sabe de tudo, de todas as coisas, em todos os tempos. Ele é completamente acessível a nós. Quando lemos os evangelhos, vemos que todos querem ficar perto dessa pessoa de alguma forma. Jovens, idosos, homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, pessoas morais, pessoas imorais, queriam ficar perto dele. Todos acharam e ainda acham essa pessoa muito interessante, de alguma forma. As crianças, é interessante que agora o The Chosen, né, a série, eu amo assistir essa série. Se você não assistiu, assista. Você consegue ver em forma de imagem mesmo, com seus olhos ver como acontecia de mais ou menos aquelas cenas. As crianças amavam ficar próximos de Jesus. Ele era tão genuíno e atencioso de coração que mulheres com passados dolorosos, mulheres com passados terríveis, contavam para ele tudo. Homens de negócios, pessoas intelectuais, pescadores brutos, pescadores simples, homens de negócios que tinham tudo, carreiras excelentes. Essas pessoas, sabe, elas deixaram tudo, sabe para quê? Para seguir esse homem. Aquele convite, sigam-me, como faz diferença? Como faz a diferença o convite quando Jesus diz para mim e para você, sigam-me? Todos querem ficar perto dele. As famílias amavam recebê-lo em sua casa. Milhares de livros até hoje foram escritos sobre ele. Mais do que qualquer outro ser humano, não existe. Todo mundo escreve sobre ele. Seja para o bem, seja para falar mal dele, mas falam sobre ele. Pessoas no mundo todo passam dias, meses e anos escrevendo canções sobre ele. Passam anos e anos estudando sobre ele. Infelizmente, nesse maldito carnaval, até falam mal de Jesus nas suas cenas, nas suas encenações lá, mas falam sobre ele, tem que falar. Mas isso, irmãos, não é nada sobre quem realmente ele é. Não é nada sobre quem realmente ele é. Eu vou listar aqui 10 relatos apenas que eu coloquei aqui, sobre quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? Certa vez um peixe foi até ele com dinheiro na boca. Tempestades obedeciam às suas ordens. A sua saliva curava olhos de cegos. Ele andava sobre as águas, ele atravessava paredes. Certa vez ele transformou água em vinho e multiplicou milhares de pães. A insanidade, os demônios fugiam dele. Quando ele morreu, o sol se recusou. Você tem noção disso? O sol se recusou a brilhar e a terra tremeu. Anjos até hoje o adoram e governantes lançam suas coroas aos teus pés sempre. E isso vai acontecer para todos sempre. Um dia vai acontecer. A Bíblia nos fala que um dia todo joelho vai se prostrar diante dessa pessoa. Todo joelho. Ele criou tudo. Essa pessoa criou tudo. Ele mantém todo o universo em funcionamento perfeito. Sabe como? Apenas com a sua palavra. Apenas com a sua palavra ele governa tudo. A verdadeira felicidade nunca estará num lugar. A verdadeira felicidade nunca vai estar numa pessoa, nem no nossos maridos, nas nossas esposas, nas nossas crianças. A verdadeira felicidade vai estar em uma pessoa só. E vocês já sabem, eu já falei aqui, vocês sabem quem é essa pessoa? E eu vou falar algumas coisas agora aqui, irmãos, e a menos que nós sejamos cientistas ou pessoas que gostam de estudar ciência, vão compreender mais ou menos do que eu pesquisei para colocar aqui. E eu sou uma pessoa que gosto muito de pesquisar sobre ciência. O nosso sistema solar, na velocidade da luz, para chegar o Sol até a Terra, leva aproximadamente 8 minutos. E a distância do Sol para a Terra são de 150 milhões de quilômetros. E você consegue imaginar a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo? Quem é que faz isso, irmãos? 150 milhões de quilômetros de distância e a luz solar chegar em aproximadamente 8 minutos? O Sol está fixado nas extremidades da Via Láctea e está distante mais ou menos 27 mil anos-luz do centro da galáxia. No entanto, essa Via Láctea é apenas uma entre outras trilhões e trilhões e trilhões de galáxias no universo. Os astrônomos dizem que o universo
de um lado a outro tem a distância em média de 40 bilhões de anos-luz. 40 bilhões de anos-luz. Eu não consigo nem imaginar quanto número eu tenho que colocar para poder fazer isso aí. E é dessa pessoa que eu estou falando. E é dessa pessoa que eu estou a falar aqui neste momento, do sujeito que fez tudo isso apenas com as suas palavras. Eu falo do verbo daquele que estava com Deus e também é Deus. Sem dúvida, não há ninguém como Jesus. É dessa pessoa que eu estou falando. É dessa pessoa que eu estou a falar para você nesta noite. E se eu falasse para você agora, irmãos, que essa pessoa, ela solicita o prazer da sua companhia todos os dias. A gente não consegue imaginar de uma pessoa que tudo isso e ainda é pouco, e ela solicita o prazer da nossa companhia todos os dias. E se ele dissesse que ele não apenas ama você, mas ele quer ser seu amigo? Ele quer ser seu amigo. Certa vez ele disse para os discípulos: eu já não lhes chamo mais de servos, mas de amigos. A gente tem que compreender isso. O ser que fez tudo isso ainda nos chama de amigo. Nós não fizemos nada e ainda ele nos chama de amigos. Enquanto muitos buscam somente a sua ajuda nas dificuldades, porque hoje eu e você não buscamos o seu coração. Sabe, irmãos, quando a gente observa as crianças, as nossas crianças estão ali fora agora com a Jennifer, e a gente entende um pouco sobre as brincadeiras de esconde-esconde, essas brincadeiras de mistério que criança ama, desde quando eles são bem crianças mesmo, né? Qual criança que não gosta de uma brincadeira de caça ao tesouro? O Estevam ama, a Eloá, a Liz, quando você coloca para ela procurar as coisas em casa, até achar o grande presente. Caça aos ovos de Páscoa. Quem é que nunca brincou com seus filhos disso? Vai colocando os ovinhos ali até achar. Uma brincadeira de esconde-esconde. Ah, como eu gostava disso. Teve uma vez que eu brinquei de esconde-esconde quando eu era pequeno. E eu corri tanto para colocar a minha mão lá na parede lá. Só que antes disso eu caí. Mas eu era magro, tá, pessoal? Eu era tão magro, mas eu corri tanto. Acho que eu corri mais do que a velocidade, sei lá. E sabe quando você perde o senso e fui... Nossa, eu ralei todo o meu corpo assim. Mas como crianças, a gente sempre amava brincar dessas coisas. Várias vezes já brinquei com meu filho, com o Estevam lá em casa. Na verdade era um apartamento que nós tínhamos, ou um apertamento, né? E a gente brincava de esconde-esconde também. E o Estevam ele sempre gostava dos esconderijos, super esconderijos, né? O Estevam ele se escondia atrás da cortina, o pé dele estava lá para baixo. Ou às vezes ele se escondia bem, mas ele não conseguia se mexer, né? Ficava muito apertado em algum lugar. Ele começava a fazer barulho, então eu não conseguia, né, perceber onde ele estava. Mas apesar de ser pequeno o nosso apartamento, eu sempre consegui me esconder. Apesar do meu tamanho também, né? Eu sempre conseguia me esconder. E o Estevam era meio assim, meio medroso de chegar perto, né? Onde será que o papai está? Onde será que o papai se escondeu? Mas sabe, irmãos, eu queria que o meu filho gostasse da brincadeira. Eu queria que ele gostasse desse tipo de brincadeira, de me encontrar, de me achar. Que ele desejasse estar comigo. E até hoje eu sou assim, irmãos. A Jéssica sabe quando hoje a gente joga videogame, FIFA. E de 10 partidas ele ganha 9 de mim, de goleada ainda. Não tem problema, irmão, né? Sabe por quê? Porque o interessante não é a brincadeira em si, o videogame, mas é que ele gosta de estar comigo. Então eu sempre fui assim. E voltando aqui ao assunto do esconde-esconde lá em nosso apartamento, o Estevam às vezes demorava para me achar. E para ele me achar, às vezes eu fazia alguns barulhos na vida dele, para ele me achar. Às vezes eu fazia alguns barulhos com a minha boca, ou às vezes jogava um talher no chão assim, para ele conseguir me achar. E quando ele me achava, irmãos, ele falou: uau, achei o papai! E saia correndo. Aí eu ia atrás dele para pegar ele assim. Mas era um momento de alegria, porque ele tinha me achado, ele tinha achado o pai dele. E qual pai nunca fez isso com seus filhos? Qual é o pai que nunca gostou de brincar assim com seus filhos? Quando a gente já tinha saído do apartamento, a gente foi para outra casa, lá no Brasil ainda, e era um sobrado, né? Então eu gostava de me esconder lá na parte de baixo. Eu amava que o Estevam me achasse lá na parte de baixo, porque eu percebia que ele estava lá em cima, né? Ele falava: mamãe, não estou achando o papai. E
quando ele ia lá embaixo, ele ia fazer um barulhão, assim, só para ele me achar. E a gente sempre brincou, gostamos disso. Sempre nós gostamos disso. Me entendam bem, irmãos, agora que eu vou falar, tá? Me entendam bem. O nosso Deus, às vezes, no maior sentido da expressão que eu vou falar aqui, Ele gosta de brincar de esconde-esconde com nós. Sabia disso? Me entendam bem. 2 Crônicas 15, versículo 2 diz assim: Povo de Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Olha só o que o Senhor fala. Se nós buscarmos, Ele vai deixar que o encontrem. E sabe o que aconteceu com o povo de Judá? As pessoas ouviram o profeta Azarias e buscaram o Senhor. E como Deus prometeu, Ele permitiu que encontrassem. O versículo 15, 2 Crônicas 15, versículo 15, diz assim: Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com toda a disposição. Olha só, disposição. Então o Senhor deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Quando descobrimos Deus, encontramos muito mais do que apenas o prazer da companhia dEle. Quando nós descobrimos, quando nós encontramos o Senhor, a gente encontra o nosso propósito. E como é maravilhoso quando nós encontramos o nosso propósito. Certa vez um grande estadista inglês chamado William Wilberforce, quase. Esse dia o Felipe Valadão caiu lá na igreja e quase eu aqui hoje. William Wilberforce, no filme que relata a vida dele lá no Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Eu não falo inglês, tá, irmãos? É só para fazer uma média, né? Mas existe uma cena que ele está orando no seu quarto, e ele era um grande parlamentar inglês, né? E o mordomo passa no corredor daquele quarto e vê o William orando, né, de joelhos ao Senhor. E o mordomo acha estranho aquela cena, porque um parlamentar inglês, naquele tempo, orar com aquele fervor ao Senhor. Então o mordomo pergunta: Você encontrou Deus, William? O William responde: Não foi eu que encontrei Ele, foi Ele quem me encontrou. Quando nós descobrimos isso, irmãos, a sua vida vai mudar para sempre, porque daí em diante você encontrou propósito. E o Senhor nos permite encontrá-lo, porque quando nós encontramos Ele, na verdade Ele já nos encontrou há muito tempo. É como se Ele estivesse parado esperando, e Ele falou: Ele vai chegar até mim. Ele vai chegar. E quando a gente encontra Ele, quando a gente acha que encontra Ele, o Senhor já tinha nos encontrado. Há alguns anos o Senhor também me reencontrou, irmãos. Há um tempo atrás o Senhor me reencontrou. Hoje talvez eu não estaria aqui em Portugal, não estaria aqui com a Dani, com o Anderson, se eu tivesse ouvido vozes das pessoas, talvez do diabo, talvez deixado de lado tudo que o Senhor tinha para a minha vida, para a minha família. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não teria reencontrado o Senhor, mas graças a Deus, graças ao amor do Pai, que fez alguns barulhos na minha vida para que eu voltasse. Sabe, queridos, o Pai sempre está próximo. Nós já estamos finalizando, mas eu queria dizer para vocês que o Pai sempre está próximo. Por vezes achamos que Ele está longe. Quantas vezes nós achamos que o nosso Pai Celestial está longe? Acreditamos que pela circunstância da vida, o nosso amado Pai Celestial está longe. Às vezes, achamos que Deus está tão longe que a nossa vida sempre se encontra na defensiva com as pessoas, até com a nossa família. Achamos que o nosso Pai Celestial está tão longe que nós vivemos uma defensiva por alguma coisa ou outra. Outras vezes, achamos que o Pai não quer falar com a gente, não quer resolver nenhuma situação, não quer dialogar conosco. Muitas vezes achamos que o Pai é assim, mas eu falo para você, o Pai está próximo. E eu vou ler rapidamente um texto aqui que eu encontrei essa semana. Você possa prestar bem atenção. Depois tem mais 25 slides. Brincadeira. E esse texto, quando eu li, eu não sou de chorar muito, mas eu chorei bastante. Então, queria que vocês prestassem bem atenção. O título do texto é Pai, começa o começo? E o texto começa assim: Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, eu corria para o meu pai e pedia: Pai, começa o começo? O que eu queria é que ele fizesse o primeiro rasgo na casca,
o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Se a casca era daquelas difíceis, ele acabava descascando toda a fruta para mim. Mas eu gostava mesmo, era de terminar sozinho de descascar. Eu só precisava da sua força para fazer o começo. Meu pai faleceu há muito tempo, e que pena, não sou mais criança. Mas mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado, para pelo menos começar o começo, de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje, as minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção de um casamento feliz, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões, as minhas tangerinas transformaram-se em enormes abacaxis, Pai. Mas por favor, Pai, comece o começo. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai quando lhe pedia para começar o começo era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedaço da casca e saborear a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levavam a pedir a ajuda de Deus, meu papai do céu, que nunca morre e sempre está do meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é a garantia das nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma pequena criança, lembre-se de pedir a Deus: papai, comece o começo. E se estiver mesmo muito difícil, Ele não vai só fazer o começo, mas Ele vai resolver toda a situação para você. Amém. E foi isso que o nosso Pai Celestial fez, né? Se a gente ler Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus, nós vamos ver que os homens sempre tentaram de alguma forma se salvar. De alguma forma eles tentaram sempre se sobressair na questão religiosa, de se conectar com o Pai, se conectar com algo celestial, divino. Mas não ia dar certo, irmãos. Porque o Pai, Ele veio e resolveu tudo sozinho. Então Ele mandou o seu Filho. E não foi por acaso não. Jesus não teve uma reunião no céu pegando o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de surpresa lá. Não, irmãos, não. É como essa história que eles vieram, os três conversaram e Jesus falou: não, eu vou lá, mas não foi tudo planejado, irmãos, porque Ele decidiu, assim como essa história que eu acabei de contar. O Pai faz tudo, o Pai fez tudo por mim e por você, o Pai fez tudo. O Pai é o tesouro da nossa vida, Ele é a felicidade da nossa vida, Ele é a vida plena que tanto temos procurado. O papai está a esperar por mim, por você todos os dias. Por que nós não procuramos Ele? E Ele te diz nesta noite: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. E eu aposto que se você ouvir atentamente a voz do Senhor nesta noite, vai perceber que Ele anda fazendo barulhos na sua vida há alguns dias, há algumas semanas. Quantos barulhos o Pai do céu está fazendo em nossas vidas para que a gente volte, ou para que a gente tenha mais determinação, para que a gente deixe tudo e volte a ser 100% como éramos antes. E uma pergunta para a gente finalizar aqui, e eu vou colocar uma canção para a gente ouvir aqui. Por que você não vai ao encontro dele hoje? Só vou colocar uma canção aqui, irmãos, rapidamente. Glória a Deus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que você me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já
a nós essa noite que Ele nos ama. Ah, como o amor dele é incomparável. Vamos orar. Que a gente nunca se esqueça disso, que o Pai nos ama de uma forma que a gente não tem compreensão. A gente só deve se entregar a Ele. Amém, irmãos? Obrigado por mais vocês que estão nos assistir. Ao Anderson, a Dani, a Liz, as nossas crianças, a Jennifer, as pessoas que não puderam estar aqui, que disseram que estariam, mas por algum problema não conseguiram. Mas o Senhor Jesus sabe de todas as coisas e Ele vai nos abençoar nessa semana. Amém, irmãos? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais este culto, Deus. Agradecemos pelo teu grande amor, ó Deus, porque o Senhor é a nossa verdadeira alegria. E mesmo diante de todas as coisas que o Senhor já fez, ó Deus, que o Senhor ainda faz e ainda fará, ainda o Senhor deseja a nossa companhia, Deus. E aí é por isso que nós te agradecemos, porque o Senhor, além de ser Senhor da nossa vida, o Senhor ainda deseja ser nosso amigo, Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Dá uma semana também de alegria para cada um que está aqui, para todos que estão nos assistindo, Senhor. Uma semana de vitória nos nossos trabalhos, em nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus. E que na semana que vem possamos estar aqui novamente, Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode tocar a mão.